Nesse vídeo eu quero te motivar numa área de não subestimar o seu bebê. Talvez já nasceu, talvez ainda não nasceu, mas de qualquer forma eu quero muito te incentivar nessa área. Porque as pessoas geralmente pensam que os bebês, vamos dizer assim, independente da idade, são incapazes, são fraquinhos, são muito frágeis, não sabem, não conseguem. E eles são lindos, bonitos, maravilhosos, assim, dentro daquilo que são, né, do tamaninho e sem capacidade de falar e fazer essas coisas. Mas as pessoas limitam muito os bebês. E quando você limita o bebê, você vai tratar ela diferente. Obviamente eu não tô falando de exigir algo de um bebê que um bebê não consegue fazer. Não exigir, tá? Nós amamos os nossos bebês, independente daquilo que consegue ou não consegue fazer com tantos dias, ou meses ou anos, certo? Não é disso que eu tô falando. Mas eu tô falando de não limitar. Porque muitas pessoas, e depende de uma cultura para outra, mas muitas pessoas limitam os bebês. Ah, bebê que não consegue fazer isso, portanto não vou tentar. Ah, nem adianta tal coisa porque bebê não entende. Quem disse que não entende? Quem disse que não consegue? Claro, tem as normas, né? Tem o normal, assim, para cada fase de desenvolvimento. Tanto que você pode ir lá no médico, né? No postinho, no pediatra, e tem aquelas etapas, aquelas fases de desenvolvimento. Até tantos meses seu bebê consegue fazer isso, até tantos meses consegue fazer aquela outra coisa, né? Às vezes até 1 ano e 2 conseguem, né, começar a fazer andar, falar, etc, etc. Então, isso é o que é normal. Às vezes, além daquilo, começa a mostrar sinal de uma possibilidade, nem sempre é, mas às vezes uma possibilidade de um atraso numa área ou outra que necessita ver com pediatra para ver se de repente, às vezes, não está com algum problema na audição ou na fala, ou se é simplesmente o jeito do seu filho. Então, eu não estou falando de exigir algo antes do tempo, mas eu quero muito que você pense que seu filho não é um incapaz, mesmo pequenininho, feijãozinho que acabou de nascer. Só porque não entende o português ou o inglês, ou que seja a língua, não significa que não consegue capturar muita coisa pela comunicação. E também, só porque tem 3, 4, 5 meses, não significa que não consegue fazer coisas ou não conseguiria, com um pouquinho de estímulo, que outros bebês com 6, 7, 8, 9 meses conseguem. Então, o motivo disso não é para você sair obrigando ou tentando fazer seu bebê, né, bater com aquele bebê lá, né, do vizinho ou da prima dele que de repente não conseguiu ainda falar ou andar com tantos meses. Não é isso, não é uma competição, obviamente, mas é porque eu não quero que você deixe de incentivar seu filho, sendo que muitas vezes seu filho beneficiaria disso. Por exemplo, vou te dar uns exemplos. Por exemplo, na minha vida, quando eu era pequena, meu pai, toda noite, ele lia um livro para mim, que era um livro de 26 versículos bíblicos, era para criança mesmo. Um para cada letra do alfabeto. Então, cada página tinha um letra do alfabeto, A, B, C e diante. E cada versículo associava com essa letra, começava com aquela letra, né? All we like sheep have gone astray. O primeiro, que é a letra A. Eu lembro até hoje. Agora, não pergunte onde que se encontra. Eu acho que é Gálatas. Mas eu não lembro. Mas naquela época eu lembrava. Todo dia ele lia esse livro para mim. E quando eu tinha 2 anos, eu não lembro disso, ele me conta, que quando eu tinha 2 anos, eu sabia de cor 26 versículos da Bíblia e as referências, o livro, capítulo e versículo de cor, porque eu já tinha gravado. E isso porque ele me ensinava todos os dias, quando ele viu que eu repetia, ele me incentivava. Agora,
Quantas crianças sabem de cor 26 versículos? Nem hoje eu lembro de 26 versículos bíblicos e suas referências, tá? Mas assim, não é uma coisa esperada, mas foi uma coisa que fluiu, porque ele incentivava, ele ensinava, ele passava tempo comigo naquela área e foi natural. E foi uma coisa que eu consegui sozinha. Agora, não significa que se eu não conseguisse isso, que eu ia ser menos inteligente. Não é isso. Claro que não. Meu marido, por exemplo, Alex, é super inteligente. E muito bonito também. Mas ele com 3 anos não falava nada quase. Ele foi muito lento nas primeiras fases. Assim, a mãe dele conta como ela tinha muito medo, porque ele não andava, ele não comia quando era bebê, não mamava direito, era muito lentinho, mas era o tempo dele. Ele estava totalmente normal e simplesmente era o tempo dele. E ele não é nem um pouco menos inteligente por causa disso. Mas existem bebês um pouco mais lentos para desenvolver, e tem bebês que não. Então eu não quero que você exija algo de seu filho se não é o tempo dele. Não adianta, ele não vai. Agora, só por causa disso, ou só porque talvez seu primeiro ou segundo filho não conseguiu tal fase de desenvolvimento até tal idade ou tantos meses, não significa que seu próximo vai ser assim. Então não limita eles. Investe neles, incentiva eles. E principalmente se você vê que eles estão mostrando interesse em alguma coisa, seja ficar em pé, seja, andar, seja algum movimento com as mãos, de conseguir pegar objetos pequenos com mais facilidade, com menos idade do que os outros, e investe naquilo então, Seu filho está mostrando que ele gosta, às vezes canta, às vezes quer tocar alguma coisa, mostra interesse em música ou dança. A gente tinha um bebê, uma bebê, ela era incrível, assim, eu nunca imaginava, nunca tinha pensado que eu teria um bebê assim. Ela mostrava, já muito pequeno, com um mês para 2, ela mostrava que ela gostava muito de esticar as pernas. Tinha vez que eu tentava colocar ela na banheira e ela esticava as pernas e eu tive que pegar e dobrar o corpinho dela para ela deitar no banheira, porque ela queria ficar em pé. Então, com 2 meses e meio, eu vi que já era uma coisa dela. Então, com 2 meses e meio, comecei a ensinar equilíbrio para ela. Não obrigava de forma alguma ela a ficar em pé. Tanto que eu nem sabia, honestamente, que era possível isso. Mas eu começava a mostrar, ensinar equilíbrio para ela, porque já era uma coisa dela. Quando eu trocava a fralda, eu deixava ela pegar nas minhas mãos, nos meus dedos, e eu segurava as mãos dela e eu puxava ela de forma de posição deitada para sentada e já na sequência em pé. Era um movimento só, meio redondo, meio fluido assim, para ela aprender deitado em pé, ou deitado sentado em pé, certo? E isso para ensinar equilíbrio. Gente do céu, eu nem imaginava. Essa menina, com 3 meses, não parava mais sentada. Ela só ficava em pé. Ela ficava em pé, em cima de cadeira, em cima de mesa, ao meu lado. Não colocava no chão, porque daí porque ela não tinha o equilíbrio. Tinha força nas pernas e gostava. Ela mesma levantava e ficava em pé. O que eu ia fazer? Derrubar ela? Claro que não. Mas assim, ela levantava e ficava ao meu lado, às vezes numa cadeira, na igreja, ou na cozinha, ou no sofá, alguma coisa ao meu lado, e eu segurando ela para ela não cair, porque querendo ou não, só tinha 3 meses. Mas essa menina com 3 meses e meio brincava de durinha na mão do meu marido. Ele pegava ela e segurava na mãozinha dela assim, e ela brincava, esticava as mãos. Essa menina foi abandonada pela mãe. Eu não sei quais foram as circunstâncias dessa mãe. Querendo ou não, mesmo que ela não foi uma má pessoa, ela não tinha condição de cuidar desse bebê. Essa bebê foi gerada, doada, para ser encaminhada para adoção, porque a mãe não quis ou não pôde cuidar dela. Essa menina tinha tudo pra gente tratar de uma coitadinha, ninguém ama, não sei o quê. Mas ela não era assim. Ela era independente, sorridente. Ela tinha uma autonomia com 3 meses de idade que você nunca imaginava. As pessoas assim, ficavam maravilhadas, eu mesma ficava, tá? Porque essa menina parava em pé ali, eu tive que vestir ela em pé, ali ao meu lado,
Às vezes, tava né, em pé ao meu lado e, tipo, parada ali, em pé pra eu terminar de vestir ela, puxar a calça dela ou coisa assim na cama. E era incrível como eu pensava, puxa, eu nunca teria imaginado. Ou seja, a gente automaticamente limita. Claro, isso não é normal. Isso foi uma das 10 bebês que eu tive que foi assim. Mas eu vejo como é muito natural da gente limitar. Pensar que não consegue. Não, é uma coisa não ser normal, não ser exigido, não ser requerido. É outra coisa dizer que não consegue. Quem disse que não consegue? Entendeu? Mas isso, principalmente para ela, aumentou muito o potencial na autoestima dela. Ela era uma menina tão independente, autônoma. Seu bebê não é abandonado, não fui indesejado, não fui acidente, não é nada disso. Então imagina mais ainda o potencial que seu bebê tem. Então não obriga, mas também não limita. Até porque o Mozart, imagina se os pais dele tivessem pensado, nem adianta botar ele para tocar piano com 3 anos, porque com 3 anos não consegue. E olha quem foi, quem se tornou. Isso porque o pai do Mozart foi um compositor, um músico. E o pai dele falou, não, eu vou botar pra tocar, vai que ele gosta. Com 3 anos. Imagina se ele tivesse falado assim, nem adianta, não consegue mesmo. Nem adianta, ele não vai entender. Mas não, graças a Deus que o pai dele não tinha essa cabeça. Botou ele pra brincar, pra ver se gostava. E daí, ele acabou sendo o grande compositor que foi. Então, seu filho, sem dúvida, com o amor que você tem para ele, sua filha, né, filho, com o amor que vocês têm para ele e a boa iniciativa que você tem de criar ele da melhor forma possível e junto com essa mentalidade de não limitar, gente, literalmente, ele ou ela consegue ser qualquer coisa na vida, consegue tudo, com pais ao lado dele ou dela, como vocês são.